Olá, aqui é o professor Alfredo, gravando mais uma aula de AutoCAD para explicar a saída dos desenhos em AutoCAD. Lembrando que essas saídas elas podem ser tanto em formato virtual, em formato PDF, em formato DWF, como em impressão em sulfite mesmo. Tá? Lembrando que sempre o que se chama saída do desenho em AutoCAD é o formato final que vai ser entregue para os professores, ou que na vida profissional é a saída que vai para a copiadora, para o birô de impressão, para gerar um desenho impresso, um desenho final. No caso, no nosso curso, a Técnica de Edificações, na ETEC, comumente, na maioria das disciplinas agora, a entrega dos trabalhos se dão em PDF. Ou seja, a gente vai utilizar os mesmos recursos de impressão, só que nós vamos imprimir, entre aspas, num formato virtual, gerando um arquivo PDF com as mesmas dimensões reais, como se fosse impresso num formato A3, A4, A2, A1, mais um formato digital, um formato que pode ser enviado por e-mail, que pode ser entregue e gravado em um DVD, ou entregue em um pendrive, ou que pode ser compartilhado pelo WhatsApp ou por outro arquivo, para ser lido via leitor de PDF, ou mesmo o seu browser, o seu navegador, que você acessa pela internet. Para isso, a gente vai considerar o mesmo arquivo formato que foi enviado para o terceiro semestre, e que também foi enviado, ou será enviado na mesma data de envio desse vídeo, para o segundo Edificações. Então esse aqui é a versão mais recente do arquivo formatos, tendo todos os formatos de escala 1 para 100 até a escala 1 para 1000. Tá? E os formatos de A3, A2, A1, R1, que é aquele que tem a altura de 1 a 1, tá? E a extensão de um formato A0. A gente vai trabalhar com formato já em escala 1 para 100, trabalhando com formato A1. E seria como se a gente estivesse gerando uma impressão. Como nem todo AutoCAD está configurado igual ao meu, o arquivo para impressão ele se dá pelo comando plot, P de pato, L de loja, O de ovo e T de telhado, plot. Ele vai lhe abrir esse quadro de diálogo, onde a máquina passa a conversar contigo. Ele pode se apresentar nessa forma ou dessa forma reduzida. Para ele se apresentar totalmente, completamente, você clica nesse botão, que tem uma setinha, e ela abre esse menu. Aqui nós temos várias configurações que precisam ser feitas pelo aluno ou pelo profissional. O nome do seu esquema de plotagem, ou impressão, ou seja, o seu page setup, o seu setup de impressão. Você vai adicionar uma plotter de todas as plotters e impressoras que o Autodesk te disponibiliza. Se você tiver uma impressora instalada no seu sistema, ela vai figurar aqui como a impressora do sistema. Nós temos OneNote, Microsoft XPS, que isso vem no próprio Microsoft, Microsoft Print to PDF, não é para utilizar essa impressora para gerar PDF, e alguns AutoCADs PDF, que é o que a gente vai trabalhar a seguir. Tá? Depois nós temos o tamanho do papel, paper size, a seleção para selecionar aquilo que a gente quer que plote, tudo aquilo que está no display, seja na tela. O que a gente vai utilizar é o window, né? Janela. A gente vai selecionar os pontos de impressão que a gente quer. Aqui que a gente vai poder selecionar o ponto de origem de impressão da folha, ou centralizar a folha na área de impressão. A escala de impressão da folha, ou seja, uma unidade de medida, que no nosso caso é milímetro, equivale a quantas unidades de desenho. Ou imprimir escalado conforme o papel.
E aqui, uma coisa muito importante que é a sua configuração de penas, Pen Assignments, que é o que acaba confundindo muita gente para dar o final, para dar o acabamento final na impressão. E uma coisa muito importante aqui, o Drawing Orientation, ou seja, a orientação do desenho, que pode ser paisagem ou fotografia. Fotografia, você pode ver aqui que ela fica em pé, em relação ao formato, ou seja, ela fica deitada a imagem em relação ao formato que está em pé, ou paisagem, que ela fica distribuída na mesma direção que está o formato. No nosso caso, a gente vai começar do zero, então a gente vai escolher, a gente pode dar um nome que a gente vai chamar de Setup 1, ou seja, vai ser o nosso Setup 1, a gente vai escolher aqui a impressora AutoCAD PDF General Documentation, ou seja, documentação em geral. A gente vai selecionar o papel, esse formato aqui é o formato A1, 1:100. Em Paper Size, a gente vai vir nos formatos... a gente vai vir nos formatos ISO, que é de International Standard Organization, ou seja, das normas ISO. Full bleed, ou seja, é o formato que ele imprime em toda a folha, totalmente vazado, é full bleed. No nosso caso, A1, ISO Full Bleed A1. E para a metodologia de desenho que a gente tem trabalhado na ETEC Guaianazes, a gente sempre vai usar os formatos ISO Full Bleed. Nesse caso, o Full Bleed A1, ele tem tanto com formato deitado quanto com formato em pé. A gente vai escolher essa em que os 841 milímetros estão no eixo X e os 594 milímetros no eixo Y. A gente vai vir selecionar da maneira Window, ou seja, Window, selecionando um extremo da folha, o outro extremo da folha. A gente vai centralizar a plotagem e olha só, como o formato está desenhado no padrão ABNT, e esse formato ele é full bleed, ou seja, ele vai usar toda a área de impressão possível, eu posso deixar Fit to Paper, porque uma unidade de desenho vai ser, um décimo de unidade de desenho vai ser igual a 1 milímetro plotado. Ou seja, escala 1:100. Então eu sempre vou utilizar Fit to Paper, mesmo que eu fosse trabalhar em outras escalas de desenho, porque os formatos já estão no formato Full Bleed. Então é sempre deixando a opção Center the Plot clicada e também a opção Fit to Paper clicada. E agora a parte mais importante, configuração de penas. A gente pode editar um padrão que já existe ou criar o nosso padrão. Eu vou criar um padrão de penas aqui. Então eu venho em New, eu vou Start from Scratch, ou seja, partir de uma nova opção. Eu vou dar o nome ETEC, letras maiúsculas, né? ETEC Guaianazes. Avançar. E agora eu vou editar as cores para saírem nas espessuras que eu quero. Ele vai abrir esse quadro em que eu vou, das 256 cores iniciais do AutoCAD, eu recomendo que se utilizem sempre as 9 primeiras cores. Esse vermelho 01, que é diferente do vermelho 10, sempre trabalhando com ele, sendo impresso na cor preta. E daqui até a cor 10, trabalhando de forma crescente as espessuras de impressão, como se fossem as canetas nanquim ou o grafite da lapiseira,
espessura 0,1 milímetros, ou seja, a mais fina possível. 0,2, cor 2 amarelo, também black, porém o line weight, a espessura da linha, já pode ser 0,15 milímetros. A cor 3 também vai sair impresso em preto, com uma linha 0,3 milímetros. O amarelo podia ser 0,2 no caso. E assim sucessivamente. Posso utilizar o Shift para selecionar várias cores, deixando todas elas para serem impressas em preto. E assim vim trabalhando com a sequência de cores 04, 05 e assim por diante. Terminando isso tudo, Save e Close, concluir. E aqui já está selecionado o meu padrão de penas Zetec de Guaianazes. Eu vou clicar em Preview para ver como vai sair a minha impressão. E aqui ela vai sair assim, totalmente preto e branco, com diferenciação das espessuras. Eu clico em ESC no meu teclado, volta esse quadro aqui, e aí eu dou OK. E ele vai pedir para eu salvar o meu PLT em algum lugar. Desculpa, o meu PDF em algum lugar. Eu salvo no meu desktop, por exemplo, no desktop onde é de fácil acesso, formatos-model. Eu vou chamar ele de ETEC 2022. Salvei ele, ETEC 2022. Automaticamente, o próprio navegador já abriu ele como PDF e agora você vai transformar o seu arquivo PDF em arquivo de imagem. Qual que é o seu próximo passo agora? Você vai procurar, você já vai poder entregar isso como seu trabalho de conclusão de curso, seu desenho configurado em PDF. Mas para você gerar as imagens das apresentações, dos banners, você vai ter que transformar o PDF num JPEG editável. Como que você vai fazer isso? Você vai procurar na internet, por exemplo, transformar PDF em JPG. Vários sites fazem isso de forma gratuita. Por exemplo, um que eu sempre utilizo, mas você pode utilizar qualquer outro, é esse aqui, I Love PDF. Lembrando que eu não estou fazendo propaganda de nenhum site, de nenhuma empresa aqui, mas é só para ajudar vocês. Aqui eu vou pegar o meu arquivo PDF, que é o ETEC 2022, e ele vai converter em JPG. Ele converte, aí eu vou baixar as imagens, vou salvar no mesmo lugar, área de trabalho, ETEC 2022 JPG. E aqui está a imagem que vai ser aberta no Photoshop. Aqui no software Photoshop. E aqui você pode trabalhar como editor, ou qualquer outro editor de imagem, que pode ser, por exemplo, o próprio Paint do Windows. E aí você pode editar como imagem e fazer a sua apresentação. Bom, gente, era isso. Boa sorte, bons trabalhos e até mais.